gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 43. O povo levado cativo à Babilônia, a cidade destruída, o templo destruído. E então Deus levanta Ezequiel para falar com ele, trazer sobre ele uma mensagem de restauração, uma mensagem de esperança, a esperança do templo reconstruído. E Ezequiel foi usado basicamente para isso, para falar com o povo sobre a necessidade, não do templo de Salomão, não do tabernáculo de Moisés, não de outros templos, mas do templo que precisava ser reerguido, depois do cativeiro babilônico. Depois de uma lição muito importante, queria totalmente erradicar, arrancar a idolatria do coração de Israel. Ezequiel capítulo 43, versículo de número 1. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha, Ezequiel 43, do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu vi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os seus cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu limiar ao pé do limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Podemos assentar. Há 19 anos atrás, 18 anos e meio, respectivamente. No capítulo 10, no capítulo 11, Ezequiel teve uma visão de Deus. Ele diz: eu tive uma visão, e a glória de Deus saía pelo caminho do Oriente, e pairava sobre 2 querubins, e esses querubins levavam a glória de Deus longe do templo. 19 anos antes, quase 19. Ezequiel tem uma visão, no capítulo 10, no capítulo 11, a glória do Senhor saindo do templo, deixando o templo. Ezequiel ficou pasmo com aquela visão e muito abatido, porque a glória de Deus estava deixando o templo. E agora, 19 anos depois, Israel tem uma segunda visão, uma visão da mesma glória, vindo pelo mesmo caminho de Oriente, descendo sobre o templo. Restauração da glória de Deus. E junto com essa visão que Ezequiel estava tendo sobre a glória de Deus voltando para o templo, restaurando tudo, Ezequiel recebe algumas informações. Informações destas que esclarece, já estava esclarecido, mas que deixa mais uma vez, vamos falar, né? Deus gosta das coisas muito claras, e as coisas de Deus são claras para mim, as coisas de Deus são claras para você. Por mais que Satanás tenta ludibriar e tenta escurecer, as coisas de Deus são muito claras. E Deus diz mais uma vez para Ezequiel que a razão da glória de Deus ter deixado era por quê? Quero falar só sobre alguns pontos neste pedaço de capítulo. Ele diz assim, que no versículo de número 7, que aqui era o lugar do trono do Senhor. Israel havia profanado. Esse é o lugar do meu trono, esse é o meu lugar. Deus batalha, Deus luta pelo lugar dele na sua vida. E Deus vai lutar e batalhar e contrariar qualquer situação e qualquer circunstância. Se você é de Deus, Deus vai arrancar tudo aquilo que ocupa o lugar dele na sua vida. Seja bem, sejam pessoas,
sejam valores, seja o que for. Se você é uma pessoa de Deus, saiba, Deus vai fazer guerra contra todos os seus ídolos, contra todos os seus amores, seus amantes e seus apegos. Porque este é Deus. E ele diz, este é o meu lugar, eu estou retornando para o meu lugar. E essa reconstrução deste segundo templo, Ezequiel, é um lugar, eu quero o meu lugar de volta. Um lugar onde os reis de Israel, que achavam que porque tinham um governo político, começaram a fazer e enterrar os seus corpos. Em 2 Reis nós observamos, em 1 Reis, 14 reis fizeram questão de serem enterrados na cidade de Jerusalém, perto do templo, contaminando o templo. 14 reis foram enterrados. Então o Senhor diz assim, eles chegaram tão perto, tão perto, tão perto, isso você vê no versículo de número 8, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, quer dizer, muito encostado de mim, só tinha uma parede que separava eu, Deus, a minha glória, desse povo que pecava. Onde já se viu eles enterrarem os seus cadáveres, os seus corpos, junto do meu tabernáculo, do meu templo? Limiar com limiar, umbral com umbral, tão perto, tão próximo. As imundícias de vocês perto de mim. E Ezequiel ouve mais uma vez todas as atrocidades e toda a idolatria, toda a prostituição e toda a situação errada de que Israel vivia. E Deus dá uma ordem a Ezequiel. Ele diz, Ezequiel, você vai pegar a planta do templo que eu te dei, a partir do capítulo 39, 40, 41, 42, essa planta que eu te dei, e você vai mostrar ao povo. Você vai mostrar a forma do templo. E vamos ver a reação deles. Capítulo 43, versículo 10. Ele recebe agora uma ordem dizendo, tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça um modelo. A palavra aqui, assura, hebraico, forma. Meça um modelo. Você vai mostrar a planta e você vai analisar se tem vergonha neles. E você vai mostrar a planta do templo, a forma do templo, mostra o modelo para eles. Eu queria te mostrar hoje um modelo, assim como Ezequiel mostra para Israel. Sabe qual é o modelo do templo, da habitação plena de Deus? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nele vimos a glória do Pai. Eu e o Pai somos um. Nele vimos o Pai. Jesus é o modelo da casa que Deus quer morar. Se fez homem, com todas as condições humanas, limitações humanas, menos o pecado. Mostra para eles o modelo e vê se eles se envergonham. Hoje, você que já está numa trajetória cristã de alguns anos, o modelo do amor dele comparado ao seu. O modelo da abnegação dele comparado à sua. O modelo do coração dele comparado ao seu. O modelo da vida, da entrega dele comparado ao seu. Mas ele é ele. Nós vamos olhar nesta noite que a morte de Cristo não foi apenas para perdoar pecados, simplesmente, mas foi para viabilizar a habitação dele dentro de nós. Esse é o objetivo geral, é o ápice do objetivo da morte de Cristo. Viabilizar a vida de Cristo, o modelo da casa em nós, réis mortais. Pessoas vendidas ao pecado, mas agora salvas do pecado, inseridas dentro de um reino absoluto, poderoso, um reino que governa tudo e todas as coisas. Chega de viver um reino falido. Existem pessoas que estão acreditando que estão dentro do reino de Deus, mas o reino que elas vivem é falido. Um reino que não as ensina a amar em meio ao ódio, a ter paz em meio à guerra, a ser santo em meio ao mundo. Este não é o reino de Deus. O reino de Deus viabiliza a vida de Cristo dentro de nós.
Nos tornamos pessoas diferentes. Nos tornamos pessoas hábeis, capazes, fortes, de pé. A igreja, não o reino, está abarrotada de pessoas derrotadas, vencidas pelo pecado, pela vontade, pelo desejo, pelo fracasso, por suas falências, por suas misérias. Mas o reino de Deus está abarrotado também de pessoas que estão lutando diariamente e estão objetivando o foco, que é a própria alma. Estão crescendo, melhorando, estão cada dia mais se tornando a imagem do Senhor Jesus. Mostra para eles o modelo. Espírito Santo, mostra para eles o modelo. Esse é o modelo que eu quero ver neles. Esse é o modelo. Será que nós, igreja, temos sido o modelo do Filho de Deus, que veio a este mundo para que nós pudéssemos nos tornar semelhante a eles? Essa semelhança e essa imagem que Adão perdeu no Éden, mas Cristo veio recuperar na cruz. Essa imagem e semelhança que deve existir dentro de mim, dentro da minha alma e dentro da sua alma diariamente. Essa busca incessante minha e sua, dizendo todos os dias: Espírito Santo, me faz parecido com Cristo, traz em mim a imagem dele. O Senhor diz: apresenta o modelo para eles e vê se eles se envergonham. Você tem vergonha de ver que o seu Jesus era Deus e orava? E fazia vigílias e fazia jejuns? Você tem vergonha de ver que Jesus, o Filho de Deus, foi traído, foi humilhado e não maculou o seu coração de forma alguma, não teve ressentimentos, não teve mágoa e nunca quis retroceder, nem diante da cruz, nem diante da morte, nem diante de qualquer situação? E alguns de nós muitas vezes pensamos em retroceder por coisas mínimas, frívolas, ínfimas. Será que nós temos nos envergonhado? Do modelo que você olha dentro das quatro paredes, do modelo que você olha na escola, do modelo que você olha no trabalho, do modelo que você olha em um momento que era para você glorificar o nome do Senhor Jesus pela sua vida e por tudo aquilo que foi investido em você, e você simplesmente retrocede. Que tipo de modelo somos? Mostra para eles o modelo e vê se eles se envergonham. Tem vergonha, irmão? Tem vergonha dos fracassos, das debilidades? Tem vergonha? Será que nós temos nos envergonhado? A olhar o quanto foi investido em nós, o quanto se deu, o quanto se fez, e o quanto nós estamos nessa graça desgraçada, que alguns têm pregado, que alguns têm vivido. Será que nós temos nos envergonhado de olharmos essa graça tão maravilhosa, Espírito Santo tão poderoso, e nós vivemos uma vida medíocre, pobre, uma vida de fracassados, uma vida onde uma emoção é maior que a ação do Espírito, uma vida onde um desejo é maior que a palavra, uma vida onde o ressentimento é maior que o governo dos céus? O que é isso? O que é isso? Mostre para eles o modelo. É como ele, é igual a ele. Esse é o seu foco, esse é o alvo, e o meu também. E ele continua dizendo, quero que guarde aí Ezequiel 43, vá comigo em 1 Coríntios rapidinho. Não poderia deixar de ler as palavras de Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, eu amo este texto. Versículo 47. Nós que trouxemos a imagem de Adão, a imagem do carnal, temos por obrigação trazermos a imagem do espiritual. Obrigação e dever. Ele diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais são também os terrestres, como Adão, vendido. O qual é o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Você pode dizer amém? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
Assim como trouxemos a imagem do terreno, temos que trazer a imagem do celestial. As pessoas devem olhar para você e ver que você é um ser humano vendido ao pecado e resgatado pelo sangue de Cristo, e olhar para você e ver Jesus, o amor de Jesus, a confiança de Jesus, o exemplo, o testemunho, a vida do Senhor Jesus. Esse é o modelo. Qual é o parâmetro do qual você vive? O irmãozinho, a irmãzinha? Seu parâmetro é Jesus. Voltando em Ezequiel 43, versículo 11. Vê se eles se envergonhem, Ezequiel, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa. Depois da vergonha, você vai fazer eles crescerem no conhecimento. Sem vergonha não existe uma adesão maior. Sem arrependimento não existe profundidade. Quer profundidade de Deus? Quer conhecer mais? Quer mais de Deus? Quer as profundezas do Senhor? Quer saber mais dele? Tem que envergonhar-se todos os dias, confessar a miséria, arrepender-se dos pecados, confessar as fraquezas. A única maneira de nós termos acesso a esse conhecimento, Ezequiel, depois que eles se envergonharem, então você vai mostrar o modelo, a planta, a forma. Sura, forma. A forma da casa, você vai ver 4 vezes a palavra forma. A sua figura, suas saídas, suas entradas e todas as suas formas. A forma da casa, a forma da entrada, não é qualquer entrada, não é qualquer saída. Para o seu problema não é qualquer saída. Para a entrada na sua bênção não é qualquer entrada. Tem que ter a forma do Calvário, tem que ter a forma da cruz, tem que ter a forma escrita na palavra. Não é qualquer forma, não. Existem pessoas que estão dentro da igreja e acham que vão sair do problema de qualquer jeito e qualquer maneira. É a forma de Deus, porque se você sair por outro beco, por outro canto, você se embaraça mais ainda, você se enrosca mais ainda. O Senhor diz, você vai mostrar para eles a casa e a forma da casa. Você vai mostrar as entradas e as saídas e a forma das entradas e das saídas. E ele continuando diz assim: todos os estatutos e todas as suas formas. Não é qualquer estatuto. Eu queria ter tempo para falar sobre o estatuto da casa, sobre as leis e os mandamentos da casa. Dentro do seu coração e da sua alma, quando Cristo governa, tem estatuto, tem ordem, tem obediência. O Espírito Santo diz, não pense, não sinta, não faça, limpa, exclui, esquece, larga. Ajunta, aproxima. Tem estatuto. Você vai mostrar o estatuto da casa e a forma dele. Qual o estatuto que rege a sua vida? O estatuto do eu, da velha criatura? O estatuto da sua vontade, você faz as coisas da maneira que você quer, quando você quer, do jeito que você quer? Quais são os estatutos que têm regido a nossa vida? Será que é o estatuto da religião? Vem no domingo, vem na quarta, levanta a mão, abaixa a mão, é oficial, é diácono, é isso e aquilo. Quais são os estatutos que têm regido a nossa vida? Quais são as regras? Será que os estatutos de Deus são absolutos? Ou será que eles caem em análise? Para que nós analisemos se temos força o suficiente, se temos ânimo o suficiente, e se existe dentro de nós um apelo sistemático para que obedeçamos os estatutos de Deus ou não? Quais são os estatutos que governam a sua vida? Ezequiel, você vai colocar a eles a forma da casa, a forma da entrada e da saída, a forma dos estatutos, leis e regras, porque as coisas devem ser do meu jeito. É do meu jeito. Tem problema para você? As coisas serem do jeito de Deus? As pessoas dizem que não tem problema. Mas na hora de Deus dizer não, elas não aceitam. Na hora de Deus fazer a obra, elas não conseguem viabilizar esforços para isso.
Todos nós dizemos, não, Senhor, eu não tenho problema que as coisas sejam do seu modo e da sua maneira, mas na hora em que Deus vai fazer do modo dele, da maneira dele, por exemplo, transformando situações num caos, jardins em desertos, arvoredos em vales, aí você vê a disposição de... Ele diz, Ezequiel, eu tenho estatuto, regra e forma, tem que ser da minha maneira. Tem que ser a forma dos meus estatutos e todas as leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a forma das minhas leis e todos os seus estatutos e os cumpram. Quantos por cento você obedece os estatutos e a forma dos estatutos de Deus? Como que eu sei, pastora? De acordo com que as coisas estão progredindo. Quando coisas na sua vida estão progredindo, existe organização dos estatutos. Estão paradas, você não está obedecendo os estatutos de Deus, está obedecendo os estatutos humanos, carnais, seu, próximo. Política social. A política social é aquela política onde todo mundo faz aquilo que quer e isso é contagiante. Você fala o que quer, o outro fala o que quer e assim... Quais são os estatutos que governam a sua vida? É de se pensar. É de se pensar. Fica aberta aí, vai comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Abriram? Colossenses 3, 5, o apóstolo Paulo diz, todos abriram? Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, a impureza, a afeição desordenada. Olha para o seu irmão. Diga, você sofre disso. Todos nós sofremos disso. Afeição desordenada. As pessoas não sabem dosar a afeição. Elas gostam demais, mas elas não amam de verdade, porque o verdadeiro amor é Coríntios 13. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo suporta, não se ufana, não se trata com leviandade. Por quê? Porque existe afeição desordenada por causa das carências. Pessoas não vivem sem pessoas. Aí ele diz assim, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Que bom que nós pudéssemos concordar com o apóstolo, dizendo essas coisas no passado, andávamos, fazíamos, comungávamos com essas coisas. Mas agora despojai-vos também de tudo, ira, cólera, malícia, maledicência das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com os seus feitos. Agora presta atenção nesse versículo 10. E vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diga glória a Deus. Nós nos vestimos do novo ser. Diz o apóstolo, ele diz, e esse novo é para o conhecimento da imagem daquele que nos criou. Vamos conhecendo Cristo e vamos nos tornando parecido com Ele. Vamos conhecendo a Deus, vamos conhecendo o Senhor Jesus, vamos estreitando a nossa intimidade com o Senhor e vamos abraçando essa imagem, vamos nos tornando mais crentes e mais felizes e mais livres. Volte comigo em Ezequiel 43, versículo de número 12. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Deixa eu te explicar esse versículo. Lê esse versículo 12 de novo. No templo de Salomão, o templo era sagrado, mas o redor não era consagrado. Agora o Senhor manda consagrar ao redor. Leu aí, entendeu? Ó, esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno, ele dá a medida, em alguns capítulos atrás. Além do templo ser sagrado, o contorno, haveria um espaço, o templo ficaria aqui, e haveria espaço em todas as laterais e os 4 cantos, onde não se podia contaminar. Olha ao seu redor. Tem contaminação? Eu acho interessante algumas pessoas querem. Elas querem por toda a lei.
terem as virtudes do Espírito, ter comunhão com Deus, ter alegria. Elas querem prosperar, elas querem uma vida de desembaraço, só que elas são contaminadas ao redor. Tem contaminação ao redor. Elas só se unem com pessoas que trazem danos emocionais, danos para o caráter, dano. Aí como é que você quer? Você olha para o Espírito Santo e diz: vem Espírito Santo, e faz a obra. Mas o seu derredor está contaminado. Escolha melhor. Você não pode escolher a família que você nasceu, mas você pode escolher cônjuge, você pode escolher amigo, você pode escolher pessoas que você conversa, você pode escolher. Dá para você entender? Você pode escolher pessoas dos quais você relaciona-se, você pode escolher. Você pode escolher. E as pessoas, elas têm o hábito de atrair pessoas, parece, não sei se é alguma síndrome de menores, mais fracas, mais frágeis. Dificilmente você olha uma pessoa e diz assim: olha, eu quero agora encontrar um amigo que seja mais espiritual que eu, que seja mais crente do que eu, que seja mais espiritual, que seja mais... Dificilmente. Sempre vai agregando os menos. E quando você percebe, você se corrompeu. As pessoas que você se relaciona são menos ou mais? Analisa. Observa. A pastora sabe que as pessoas mais, muita exigência, sabe? Não dou certo, eu gosto com menos. O menos você é o ator principal, é isso? Você é aquele que rouba a cena. Você quer roubar a cena do quê? Nós precisamos escolher mais as pessoas das quais nós conversamos. Eu vim falando sobre isso com o pastor. Eu disse para ele: eu estou ficando velha. Eu não gosto mais de conversa. Eu gosto de gente que fala de Deus. Eu gosto de conversa que edifica. Eu estou ficando velha. Quando você conversa com alguém, você tem que tirar alguma coisa boa daquilo. Algo tem que dar um start para você. Algo tem que fazer alguma coisa boa na sua vida. Sabe? Conversar para conversar não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que vamos ter que pagar, de acordo com as nossas conversações, o quê? As palavras frívolas e ociosas que dizemos, vamos ter que dar conta. Por quê? O Senhor diz: o redor do templo, todo monte será santo. Colossenses 1. Pastora, por que o senhor não avisou? Porque tem gente que abre a Bíblia só na igreja, então vamos abrir a Bíblia. Colossenses 1:13. Vamos ler bastante agora, vamos lá. Colossenses 1:13. Todo ao redor será santo. Jesus tem que ter a preeminência na sua vida, em primeiro lugar. Se Jesus gosta, gosta. Se ele não gosta, não gosta. Você não precisa do que Jesus não gosta. Você só precisa das coisas que Jesus gosta, daquelas que ele tem para você. 1 Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha diga preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar, olha a imagem dele, santo, irrepreensível e inculpável, se na verdade permanecerdes. Porque existem pessoas que não permanecem. Fundados
E firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. A questão é, ele tem a preeminência, ele é a imagem do Deus invisível, e nos reconciliou para que nós tornemos a imagem dele. Diga glória a Deus. Vá comigo em Ezequiel 43, volte lá. O Senhor começa a falar sobre o modelo do altar. O modelo do altar funcionava mais ou menos assim. Vamos supor que essas escadas sejam literalmente bases. E houvesse igual aqui, igual aqui. O Senhor dá um modelo diferente. Então ficaria alguns degraus, correto? Bases. Primeira base, segunda base, pegaria um pouquinho menos. Terceira base, quarta base. Em Êxodo 20, a palavra do Senhor diz que o altar que Moisés fizesse, ou que qualquer um, não podia ter degrau. Esse altar foi permitido ter degrau. Diga para o seu irmão, degrau. Ele diz assim, versículo de número 13, estes são as medidas do altar. Em côvados, o côvado é um côvado de um palmo, e o fundo será um côvado de altura e um côvado de largura, sua borda em todo o contorno de um palmo, esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, todo detalhe, largura, todos os detalhes foram dados. Versículo 15, e o altar de 4 côvados, desde o altar para cima, 4 pontas. Haviam nas 4 pontas os 4 chifres, que simbolizavam a santidade e o refúgio. Lembra do irmão de Salomão, quando pega no chifre do altar. Versículo 16, o altar terá 12 côvados de comprimento, 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento. Também o altar de Moisés não podiam pôr buril. A pedra não podia ser lavrada, essa pedra tinha que ser lavrada. O altar de hoje tem degrau e tem o buril, para poder dar forma. Versículo 17, a armação, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados. E o contorno, vai buril, vai fogo, vai mão de artista. O primeiro não podia, né? O primeiro não podia. Ao redor dela, no meio côvado, e o fundo dela, de um côvado ao redor. E os seus degraus davam para o oriente. Os degraus do templo, ele dava assim, o oriente aqui, o degrau aqui. Ou seja, o sacerdote, quando ele ia subir, os olhos deles ficariam onde? No altar, e não no nascer do sol. Quero falar um pouquinho sobre degrau e sobre buril. Quero falar sobre mãos de artífice, que é o Senhor moldando você, e sobre os degraus que eu e você temos que subir nessa vida. Por tudo que você já recebeu de Deus, qual degrau você está e qual deveria estar? Porque a realidade ela é diferente. Do qual estamos, do qual deveríamos estar. É muito distante. O que você já recebeu de Deus? Amor, graça, favor, milagres, uma igreja, pastores, amigos, irmãos, palavra. E qual degrau você está? Você já parou para pensar nisso? Pastor, eu não quero ficar frustrado hoje. Eu não estou falando de frustração. Eu estou falando de visão. É diferente. Eu estou falando de nós pararmos com esse auto-engano, de dizermos que está tudo bem, só porque as fraquezas têm nos vencido, só porque o cansaço tem nos vencido, só porque o desânimo tem nos vencido. Não está tudo bem. Podemos fazer melhor do que isso. Olha para o seu irmão e diga, você pode fazer melhor do que isso. Você pode fazer melhor do que isso. É só permitir que o Senhor venha com o fogo do Espírito, dar forma dentro de você, trazer forma dentro do seu coração, trazer a você essa liberdade gloriosa
que Cristo traz para todos nós, onde nos tornamos dia após dia, cada vez mais, glorificamos o Senhor Jesus e vivemos uma vida que é de glória em glória. Ao invés de alguns de nós temos nos tornado de glória em glória, nós temos nos tornado de penumbra em penumbra. Existem crentes que estão perdendo a glória de Deus e acabou. A glória de Deus se foi. Não amam mais como antes, não perdoam mais como antes, não enfrentam mais os problemas como antes, não entendem mais como antes. São pessoas amarradas, aprisionadas, dependentes da opinião de um, do mover do outro, do que um faz, o outro faz. Você é livre, e quem comprou a sua liberdade é Cristo. Você é livre, livre para ser como Ele quer que você seja. Quantas performances! O marido é como a esposa quer, a esposa ganha a forma que o marido quer, o filho ganha a forma do pai, o pai ganha a forma dos filhos. Vamos parar de ganharmos formas uns dos outros, vamos olhar para Ele e dizer: Senhor, eu quero a Tua forma, a forma da Tua santidade, a forma do Teu amor, do Teu coração, da Tua vida e comunhão com Deus. É essa forma que eu quero. Você é forma que a sua sociedade familiar implicou em você, você é forma que a sua sociedade cristã implicou em você. Isso é fracasso, quando nós começamos a imitarmos uns aos outros e nos tornarmos idênticos, mas uma identificação maligna, uma identificação humana, uma identificação de miséria, de mediocridade, sendo que temos para quem olharmos, temos para quem imitarmos. Você tem que dizer: Jesus, eu quero ser como Tu. Jesus, eu quero ser como Tu. Senhor, eu quero ter a Tua imagem. Eu quero, Senhor, eu preciso disso. Eu quero olhar para dentro de mim e ver o Seu governo. Eu quero ver o Senhor governando sobre minha alma, meus sentimentos, sobre tudo aquilo que eu penso, sobre a minha vida, sobre a minha liberdade. Eu preciso ser livre de todos esses dogmas humanos que foram inseridos em mim. Eu quero ser livre. O pecado aprisiona. E tudo que é relacionado a ele aprisiona. Degraus. Romanos 8, vá lá comigo. Romanos capítulo 8. De alguns degraus que às vezes nós não entendemos quando passamos. Não estou escutando as Bíblias folhearem. Se você não abre aqui, vai abrir em casa. Acho que não, né? Romanos 8, 26. O apóstolo Paulo explica que existem algumas coisas que acontecem conosco para que subamos alguns degraus. Amém? Existem algumas coisas que acontecem com você para que você suba alguns degraus. E da mesma maneira, versículo 26 de Romanos 8, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, pedimos tudo errado. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo fala de uma ação do Espírito Santo intervindo sobre uma situação difícil do qual passamos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que algumas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Correto? Correto ou não correto? Não. Algumas coisas não. Quem é filho de Deus sabe que todas. A morte está dentro. A traição está dentro. A doença está dentro. O problema está dentro. Agora, aquele que não consegue sentir esse poder que João diz, o maior poder é de nós compreendermos, entendermos que somos filhos dele. E quando você tem a certeza que domina do seu fio de cabelo até a ponta da sua unha, que você é filho dele, você olha e você diz todas. E ao invés de você se sentir a pior pessoa deste universo, você sente o amor de Deus por meio da dor, do sofrimento, da realidade, da verdade. A verdade ou é boa ou é ruim, não sai disso. Foi ruim para você, mas você vai ver lá na frente como ela é boa, como ela foi aprazível, como ela é maravilhosa. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, então tudo será
Basta você partir por este caminho. Basta você partir para a forma da entrada correta. Deus, eu não vou me martirizar, eu não vou me vitimizar, eu não vou me sentir diminuído. Eu sei que isso aconteceu para que eu aprenda algo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero aprender. Agora os crentes são meio malucos, eles ficam procurando culpados, eles ficam procurando demônios, eles ficam procurando principados e potestades, eles são meio doidos. Mas eu e você não, nós procuramos Deus. Deus no vale, Deus no deserto. Nós procuramos Deus nos mares vermelhos da nossa vida. Nós procuramos Deus em todas as situações. Nós enxergamos a Deus e nós ouvimos a voz dele, mesmo em meio à noite escura. Os olhos não conseguem enxergar, mas ele disse que eu não precisaria dos meus olhos, mas dos meus ouvidos, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, pois foram chamados para um propósito, se tornarem a imagem e semelhança. Você só precisa encontrar o caminho certo. Não busque atalhos, atalhos não, atalhos são para seres humanos comuns, nós somos filhos de Deus. E ele continua dizendo, são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Me abençoar, pastora, restaurar minha família, me prosperar. Não! O apóstolo Paulo diz assim, porque os que dantes conheceu, predestinou para serem. Aleluia. Versículo 28, degrau. Todas as coisas difíceis. E você sobe um degrau para ser um pouquinho mais parecido com ele. E você não tem que entender a obra dele na sua vida. Você tem que só seguir o curso. Vai seguindo. Não está entendendo, amém. O Espírito Santo sabe o que faz. Não está compreendendo, amém. Ele sabe o que faz. Só curte, desfruta. O vale tem coisa boa. O deserto tem coisa boa. Tem ou não tem? Tem, lógico. Por quê? Porque ele está ali, então tem. Sabe o que de bom no vale? Os lírios. São raríssimos, mas eles nascem nos vales. E eu e você vamos contemplar os lírios. E no deserto, toda nuvem, toda sombra, toda água, toda rocha que se abre. No deserto tem coisa boa, no vale tem coisa boa, Deus está ali. Aí deixa Deus fazer. Você não acha que você está esquentando muito a tua cabeça? Olha o alemão querendo pegar você aí. Para de esquentar a tua cabeça. Aprenda a seguir as águas do Espírito, onde ele relata em 47. Vem, Ezequiel, eu vou te mostrar. Aprenda a confiar mais nele. Aprenda a ouvi-lo mais. Aprenda que existe um degrau para você subir. E esse degrau você vai subir por meio dessa aflição que você está vivendo agora. Mas você precisa se comportar adequadamente, porque se você virar as costas, você vai degringolar a sua vida. Você tem que ir em frente. O degrau dava para o oriente, para que o sacerdote não ficasse olhando para o sol. Não são os dias que definem sua vida, não é se o sol nasce ou não, nada disso. O que define a nossa vida é o que está escrito na Escritura. É isso que define a minha vida e é isso que define a sua vida. Diga glória a Deus. E ele diz assim, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a ele glorificou. Diga glória a Deus. Para nós terminarmos, vá comigo em 2 Coríntios 3. As diaconisas podem vir à frente para passarmos o suco da videira. 2 Coríntios capítulo 3. Presta atenção nesse versículo e beba disso que esse versículo te oferece. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há... Você é livre. Livre para amar, livre para perdoar, livre para continuar, livre para crer, livre para confiar. Ou todas as vezes que você vai praticar algo que define a sua vida de cristão, você para ali.
Agora vamos ler o 18. Mas todos nós, diga amém, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, o quê? A glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Todos nós somos transformados de glória em glória, à imagem do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Tem a escada, versículo 28, que o apóstolo Paulo diz: e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E você diz: eu não vou retroceder, eu vou subir. Está doendo, eu vou subir. Estou sofrendo, eu vou subir. Estou chorando, eu vou subir. Estou achando que o mundo e o universo está contra mim. Eu estou fazendo parte de uma conspiração maligna, infernal, política. Eu vou subir. Por quê? Porque só tem um caminho. Eu preciso subir esse degrau. O altar que Deus deu para Ezequiel tinha degrau. Degraus, onde você vai subindo, crescendo, melhorando, amadurecendo, deixando de ter uma fé pequena, porque o seu coração não cabe uma fé grande, deixando de ter um amor pequeno, uma compreensão pequena, uma felicidade pequena. Existem pessoas que a felicidade dele, a alegria dele é tão pequena, que um acontecimento pequenino já faz com que ele se torne tão triste. Seu coração tem espaço para uma fé grande, um amor grande, uma ousadia grande, uma alegria grande, uma liberdade grande, porque o nosso Deus é grande e faz coisas grandes. Jesus morreu na cruz para livrar-nos da mediocridade, da pequenez. Jesus morreu na cruz para que formasse em nós, de glória em glória, a imagem dele. Você tem que olhar para mim e ver Jesus, e eu tenho que olhar para você e ver Jesus. Quero que você feche os seus olhos. Pai Santo, eu quero convidar os seus para nos envergonharmos neste momento. Nos envergonharmos de todas as limitações, de todas as falências, as bancarrotas das quais temos vivido como crentes. Perdoa-nos, Deus. Mas não queremos um perdão, meu Senhor, um perdão de pessoas que não querem mudar, de pessoas que não querem fazer acontecer. Eu quero que você se envergonhe neste momento pelo Espírito de Deus, por todas as vezes que não foi a imagem de Cristo, mas foi a imagem do Filho, magoado com o Pai ressentido com o Filho, mas foi a imagem do marido grosso, áspero, da esposa insubmissa e sem amor, mas foi a imagem daquele irmão, daquela irmã, rancoroso, amargurado. Peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, eu te peço perdão, me envergonho por todas as vezes que eu não deixei glorificar o teu nome por meio da tua imagem na minha vida. Eu quero que o teu sangue viabilize isso na minha vida, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, ouça as orações daqueles que oram. Ouça a oração daquele que clama, meu Senhor. Daquele que pede. Oh, Espírito Santo. Forma em nós a imagem do Filho. Este é o propósito do Pai. Que sejamos transformados de glória em glória. Oh Deus, não deixe que a sua glória saia, como Ezequiel viu no capítulo 10 e 11. Mas que nós vivamos o capítulo 43, onde a tua glória volta. Volta a tua glória, Senhor. Volta a tua glória para aquele que está cansado. Volta a tua glória para aquele que está frio espiritualmente. Volta a tua glória, Senhor, para aquele que está longe. Volta a tua glória, Senhor. Volta a tua glória. Volta a tua glória, meu Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Forma em nós, Senhor. Nós nos envergonhamos nesta noite. Queremos santificar o nosso derredor, meu Senhor.
Oh, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Oh Espírito Santo, quantos de nós temos nos cercado de impiedade por meio dos ímpios, de mentira, de falsidade? Quantos de nós temos nos cercado e detonado a nossa vida, meu Deus? Oh Espírito Santo, é possível viver geograficamente perto e emocionalmente longe, é possível. É possível, Deus, mas o porquê as pessoas precisam viver tudo tão intensamente, e quando diz respeito a Ti, tudo tão superficialmente? Sua intensidade tem ido parar onde? Sua intensidade, tão intenso, tão intenso, tão intenso, e para com Deus tudo tão superficial. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, pois nas aflições observamos quem temos amado e quais são os estatutos da casa. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, fale com Ele, fale com Ele. Diga: eu me envergonho de mentir, de trair, de pecar, de falhar, de ser fraco, de ser frágil. Eu me envergonho. Só assim eu poderei receber as formas. Só assim, meu Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos.